Boa tarde a todos, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, Shalom, a paz seja convosco. Amém. Deus les bendiga a todos em nome de Jesus, né? Sejam todos bem-vindos, né, à nossa live, né? Hoje a live tem nome, né? Já tem nome já, transformados para transformar, né? Acredito que Deus me deu esse nome ontem à noite, né? Para trazer uma palavra, né? Como eu já falei, uma palavra transformadora, uma palavra de transformação, uma palavra de vida, amém? Porque tudo aquilo que vem de Deus traz vida, amém? Mas também aquilo que vem de Deus vem para matar aquilo que quer tirar a vida de Deus, né? De você, da sua casa, do seu ministério, da sua igreja. Amém? Então, hoje nós temos palavra de vida, palavra de transformação para você, transformados para transformar. Amém? Boa tarde, né? Hoje é quinta-feira, glória a Deus. O Senhor nos permite a graça de poder compartilhar a sua palavra, né? E mesmo assim, hoje, com meu braço machucado, estou aqui para fazer o ID do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus que a minha boca não foi machucada. Eu posso falar, posso anunciar, posso pregar, amém? Posso apregoar, aleluia, o nome do Senhor e as boas novas do Reino de Deus, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Em nome de Jesus, né? Eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará e por tudo, aleluia, que Ele já fez, amém? Tem coisas que Deus já fez e nós nem sabemos, né, que Ele já fez, mas agradeço a Deus em Cristo Jesus por tudo que Ele já fez em meu favor, em favor da minha casa, família, em favor do meu matrimônio, em favor do ministério Glória, em favor da tua vida e da tua família, em favor, aleluia, primeiramente da igreja, como diz a palavra de Deus, em favor dos da família da fé, amém? A família da fé é a igreja do Senhor Jesus, né? Aqueles que vivem pela fé, como disse Jesus, e eu gosto sempre de lembrar-me desse versículo, daquilo que Jesus falou, que o meu justo viverá pela fé. Então nós somos os justos, né? Que Deus declara, nós somos os justos que vivemos pela fé, que confiamos nas promessas de Deus, que confiamos no pacto que Deus tem com a gente, que confiamos na aliança de Deus com o seu povo. Amém? Em nome de Jesus, e confiamos, aleluia, naquilo que Deus tem dito em nosso favor, né? Em nome de Jesus. Então, boa tarde a todos, amigos, irmãos. Então, transformados para transformar, né? Hoje eu vou ler alguns versículos, né? Para estar ali lendo, né, de uma forma um pouco bem rápida, para poder aproveitar esse tempo em Cristo Jesus e que você também possa aproveitar a palavra de Deus, amém? Transformado para transformar. Então, assim, transformação, irmãos, transformação, para mim, a transformação é o resultado diário que um cristão, né, recebe e desfruta, né, pelo fato de ter uma busca, intimidade contínua com o Espírito Santo de Deus, né, com a palavra de Deus em Cristo Jesus. Porque cada vez que você ora, cada vez que você busca, cada vez que você, aleluia, chega à presença do Senhor Jesus, você é transformado. Algo dentro de você é transformado. Algo no teu coração é transformado. Né? Algo dentro da tua alma, Deus arranca e Deus coloca coisas dele. Deus coloca o seu caráter, Deus coloca, aleluia, o fruto do Espírito Santo, aleluia. Quando você busca, quando você tem intimidade, quando você se acerca à fonte, aleluia, quando você clama ao Senhor, a palavra se cumpre em nós, amém? A palavra que diz, clama a mim e eu te responderei. Então, quando você clama, quando você busca, quando você tem intimidade, quando você cultiva e tem uma vida com Deus, irmãos, você recebe transformação. Você vive transformação. Você é um pouco, aleluia, transformado.
A glória de Deus se manifesta em você, no teu caráter, nas tuas atitudes, quando você busca e se acerca cada vez mais. Amém? Eu creio que é por isso que nós devemos buscar a Deus todos os dias. Eu creio que é por isso que Jesus nos manda, a palavra nos manda, o Espírito Santo nos manda a orar sem cessar. Porque cada vez que você ora, você tem intimidade com Deus. Cada vez que você ora, cada vez que você tem intimidade com o Papai Deus, com o Papai do céu, aleluia, você é mudado, você é transformado. E transformação é mudança, né? Transformar é mudar. Transformação de vida é mudança de vida, é mudança. Só que a transformação que Deus faz em nós, a transformação que Deus causa dentro de nós, não é uma transformação que vem de forma muitas vezes visível aos olhos dos seres humanos. Porque muitas vezes nós imaginamos a palavra transformação e se imagina aqueles desenhos, aqueles animes ou aqueles filmes futuristas e científicos, de ficção. Não, a transformação que Deus faz, a transformação que o próprio Deus, escute bem, a transformação que Deus faz, ou seja, Deus é quem causa a transformação, Deus é quem faz a transformação, Deus é quem gera a transformação. Só que a transformação que Deus faz em mim e em você, como aquela música que eu coloquei na divulgação da live de hoje, a transformação que Deus causa em nós, aleluia, é de dentro para fora. A mudança que Deus causa e quer causar dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja, é de dentro para fora. Na tua família, na tua casa, no teu lar, a transformação que Deus, aleluia, quer, porque Deus quer fazer, é a vontade de Deus que você e que a tua família seja transformada, amém? Eu creio isso, só que a transformação que Deus, aleluia, quer fazer é de dentro para fora. É de dentro para fora. Porque muitas vezes nós queremos mostrar e demonstrar que somos crentes, que somos cristãos. Isso é simplesmente algo superficial. A transformação que Deus faz, quando Deus se transforma, quando Deus muda, quando Deus, pelo Espírito Santo, gera transformação, você não precisa fazer nada. Porque a tua vida vai coincidir. A tua vida vai coincidir, vai estar alinhada com aquilo que Deus fez. E de forma espontânea, de forma simples, as pessoas vão ver. As pessoas vão notar. De alguma forma, Deus vai fazer e permitir que as pessoas vejam, aleluia, o que é transformação de uma pessoa. Como? Quando? Onde? Quando eu começo a agir diferente. Quando eu, aleluia, me esforço. Porque transformação, meus irmãos, não é uma coisa assim. Deus pode fazer assim. Ele pode, ele tem o poder totalmente para fazer isso. Porém, quando a transformação que Deus nos oferece a mim, que Deus nos oferece a nós, que Deus te oferece a ti, é uma transformação que depende também de mim, sabe? É uma transformação que depende da minha vontade, do meu livre-arbítrio. Por quê? Porque eu preciso escolher. Você precisa escolher. Você precisa decidir mudar. Você precisa decidir ser transformado. Você precisa gritar e clamar para Deus: Senhor, me transforma. Eu não quero ser mais este César. Eu não quero agir mais desse jeito. Eu não quero ter mais essa atitude. Eu não quero falar mais desse tipo. Então assim, quando você se esforça, orando, na intimidade, buscando ao Senhor, Deus vai respaldar, aleluia, o teu clamor. Porque ele fala: clama a mim e eu te responderei. Só que o clamor é verbal, é com a nossa boca, é de dentro para fora também. Porém, o clamor é um esforço diário. Assim como você precisa orar, assim como você precisa comer, assim como você precisa tomar café da manhã todos os dias, assim como você precisa almoçar todos os dias, assim como você precisa merendar ou jantar todos os dias, você precisa também se alimentar no Espírito. Aleluia, você precisa todos os dias buscar no Espírito, você precisa todos os dias orar sem cessar, ter intimidade com Deus, buscar conhecer a Deus para que você faça Ele conhecido através da tua vida. Para que, quando você é transformado, aleluia, a divulgação da transformação na tua vida é o teu caráter. A maior divulgação que você vai manifestar, você não vai nem sequer falar, é o teu caráter.
porque é ali onde Deus ele quer centrar, é ali onde Deus quer se assentar. Sabe, quando eu aceitei Jesus, né, o plano de salvação que me ofereciam a mim e que me ofereceram a mim, o plano de salvação, a mim me colocava um desenho, colocava um homem com um coração vazio, colocavam os interesses do homem, da humanidade, colocavam dentro do meu coração. Descia a palavra ego, estava o meu ego assentado no meu coração e Jesus estava lá embaixo, fora de tudo aquilo que me interessava. Então, quando eu aceitei Jesus, o tempo e o dia que eu deixei a Jesus entrar na minha vida, Jesus, ele entrou, derrubou o ego, derrubou o velho homem, ele se sentou, ele trouxe ordem, aleluia, e o ego ficou de fora. E todas as coisas que estavam dentro de mim, desordenadas, desorganizadas, Jesus trouxe ordem, ele trouxe uma mudança de vida. Então, a mudança que Jesus vai fazer, a transformação que Deus quer fazer em mim, é de dentro para fora. Mas nós precisamos hoje deixar, aleluia, aleluia, Jesus se assentar novamente, aleluia, no trono do nosso coração. E tirar todo o ego, todo homem, toda a humanidade, né, todo o egocentrismo em nome de Jesus, tudo aquilo que tira, aleluia, tira a Deus da nossa vida. Tudo aquilo que quer se interpor, que quer se colocar no primeiro lugar, que quer se sentar no trono do nosso coração, da nossa vida, temos que tirar e deixar a Jesus. Mas você precisa fazer algo, você precisa clamar, você precisa orar, você precisa decidir hoje: Senhor Jesus, eu não me aguento, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero ser um cristão carnal, eu não quero ser um cristão, Senhor, a meia boca, eu não quero ser um crente que somente vai, aleluia, de domingo a domingo para a igreja, mas eu não tenho mudança, não tenho transformação, e as pessoas não veem a transformação, e eu não demonstro a transformação. Ninguém pode ser transformado através da minha vida porque eu mesmo não fui transformado direito. Me está entendendo? Sabe, ainda não li o versículo, mas o Espírito Santo ele está fluindo, eu creio que já ele está ministrando. Seja bem-vindo, meu irmão Jânio Ramos. Eu me esqueço de dar as boas-vindas, né? Porque eu estou focado e centrado naquilo que Deus, aleluia, ele quer ministrar hoje ao meu coração primeiramente e ao teu coração. Então, boa tarde, meu irmão Jânio, Deus te abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, transformados para transformar. Deus me deu esse nome à meia-noite 21, né? Aleluia, de ontem ou de hoje, meia-noite, né? Deus me deu esse nome, transformados para transformar. Eu creio que Deus quer fazer coisas e eu creio mesmo, tenho fé de que Deus, ele quer fazer algo, aleluia, maravilhoso em muitos homens, em muitas mulheres, aleluia, em muita parte, grande parte da igreja, aleluia. Deus quer fazer muitas coisas acontecer através da igreja. Mas nós precisamos, irmãos, aleluia, viver e buscar, aleluia, sermos transformados para transformar o mundo. Por isso que eu amo o lema da Jocum. Eu me considero até agora que sou jocumeiro. Sempre gosto de lembrar que eu saí da Jocum Manaus, né? Quando minha esposa e eu saímos da Jocum Manaus, né? Mas não saímos da Jocum Mundial, porque nós saímos com um propósito, mas até agora nós não voltamos para a base da Jocum Manaus. E Deus até agora tem nos permitido viver essa identidade de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, quando você busca conhecer a Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você busca caminhar com Jesus, quando você busca seguir Jesus, vai chegar um momento, vai chegar um tempo, de forma inconsciente, que você vai se parecer com Jesus, que você vai estar tão transformado que as pessoas vão ver que você não é a mesma pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos estar buscando Marcos capítulo 11, versículo 15 e 17. Vamos ver o que diz Marcos. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao versículo 17. Diz assim em nome de Jesus. Vamos ler especificamente os versículos que tenho aqui. Então vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso, aleluia, pelo templo. Versículo 17. E os ensinava dizendo, olha aqui, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada, aleluia, por todas as nações, casa de oração, mas vós a tendes feito. Em outra versão, na King James, fala: e vós a tendes transformados em um covil de ladrões. Então, gente, vemos ali
um Jesus meio indignado, meio chateado, demonstrando o seu lado humano, mas também seu lado de juiz, seu lado onde ele manifesta os ciúmes e o celo de Deus pela casa de Deus. Naquele tempo era o templo feito de mãos humanas, o templo que estava em Israel. E Jesus manifestou, aleluia, o coração ciumento, o coração celoso do Pai, né? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Não é somente para uma pessoa, não é somente para uma cidade, não é somente para uma nação. É casa de oração para todas as nações, não era somente para Israel. Aí Jesus manifesta a vontade de Deus de salvar a todas as nações. Aleluia. Diz aqui, mas Jesus começa falando assim, mas vós atendes transformados em um covil de ladrões. Olha aqui, é uma transformação aqui, mas é o lado antagônico, o lado negativo. O lado maligno. Olha como o homem, como o ser humano, como os religiosos, como os fariseus de antes e de hoje também, têm transformado também a igreja. E estão transformando a igreja. Não na casa de oração, não em uma casa de comunhão, de intimidade com Deus, não numa casa onde o povo vai a buscar a Jesus, onde o povo vai escutar a palavra de Deus, não numa casa onde o povo vai se encontrar, aleluia, com aquele que pode transformar, com aquele que pode mudar a sua vida. Hoje os religiosos, hoje os fariseus de hoje, do século 21, aleluia, estão transformando e têm transformado, infelizmente em muitos lugares, têm transformado, aleluia, a igreja de Cristo, a casa de Deus, aleluia, num covil de ladrões, de salteadores, de mercenários. Eles têm transformado, eles têm mudado da casa de Deus, têm mudado para que seja uma casa de ladrões, um covil de salteadores, irmãos. Glória a Deus. Sabe, mas Jesus, ainda bem que Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer, tanto naquele tempo como hoje em dia. E Jesus fala assim, que é necessário que aconteça tudo isso. É necessário deixa o trigo crescer junto com o joio. O joio são essas pessoas, o joio são esses crentes, o joio são esses líderes, o joio são todos aqueles líderes que estão na frente de igrejas locais. Muitos, não vou dizer todos, muitos desses são joios que têm transformado, que têm mudado a casa de Deus para uma casa, para um covil de ladrões, de salteadores. Então o joio faz isso. Mas Jesus fala assim, deixa eles crescerem junto, porque eu vou fazer algo. Ele vai se encontrar comigo um dia desse, lá no grande trono. Aleluia. Então, meus irmãos, vemos aí um tipo de transformação que é antagônica, é negativa. Onde Jesus, onde a vontade de Deus é que nós, hoje, século 21, na nova aliança, que está firmada e selada pelo sangue de Jesus, o próprio Jesus confirmou e declarou para os fariseus que Deus não habitaria mais nesses templos feitos de mãos humanas, nesses templos feitos por arquitetos, por engenheiros, por pedreiros. Não. Ele não habitaria mais. Ele não habita mais. E Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é sim e é amém. E Deus declarou através de Jesus e da palavra que está escrito que ele habitaria dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Amém? E que nós seríamos o seu povo, povo de Deus, como diz a primeira carta a Pedro, povo de Deus, nação santa, povo adquirido por Deus. Amém? E que ele seria o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai eterno. Glória a Deus. Mas vemos essa realidade hoje. Uma realidade que havia, olha aqui. Olha que Jesus ensinava, e Jesus nos continua ensinando pelo Espírito Santo hoje. Não está escrito, Jesus está confirmando que está escrito na lei. A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, casa de intimidade, casa de comunhão, casa de buscar a Deus, casa de ouvir a Deus, casa de aprender de Deus, casa de ser ensinados por Deus, casa de ser transformado pela palavra e pela presença de Deus.
Mas Jesus disse, mas vós, Jesus está acusando aos religiosos, mas vós a tendes transformado num covil de ladrões. Amém? É isso aí, essa é a realidade. Vamos buscar Romanos, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 22. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 6. Bom, irmão, hoje é uma mensagem, mas eu precisava marcar alguns versículos. Eu não tenho a memória assim, já tenho 41 anos, minha memória, né? Às vezes esqueço, muitas vezes esqueço, não é verdade? Então, para não esquecer, eu tenho que escrever a visão. Amém? Glória a Deus. Romanos 6, 22. Olha aqui, isso é Romanos 6, 22. Estamos falando sobre transformados para transformar. Romanos 6, 22 ao 23. Amém? Diz assim. Mas agora... Glória a Deus. Mas agora libertados do pecado... Olha aqui. Romanos 6, 22. Mas agora, aqui... O Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas agora libertados do pecado... Aleluia. E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vemos aqui, meus irmãos, né, a palavra nos ensinando, mas agora libertados do pecado. A transformação também é libertação. Porque se você não é transformado, você ainda está acorrentado no pecado. Se você não é transformado em Cristo e para Cristo, você ainda continua, aleluia, escravo do mundo, escravo do pecado, escravo da carne, escravo dos teus próprios pensamentos, das tuas próprias concupiscências. Está me entendendo? Mas agora, libertados do pecado, ou seja, transformados, livres do pecado, aleluia, e transformados a servos, transformados em servos, ou seja, hoje nós somos transformados em servos de Deus. Mas quem fez isso? Quem fez isso, meus irmãos? Vamos continuar lendo. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, a transformação, uma vida transformada tem a ver muito com libertação, né? Tem a ver com, aleluia, com vida eterna, tem a ver com frutos, como estamos lendo aqui. Porque quando você é transformado, quando você é liberto em Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro, quando você decide ser liberto, quando você não quer mais, aleluia, caminhar em correntes, quando você não quer mais caminhar em pecado, quando você não quer mais andar e viver desagradando a Deus, quando você não quer mais caminhar e andar segundo os desejos do teu próprio coração, você vai buscar, aleluia, ser transformado e você vai querer o Espírito Santo dentro de você. Ele vai colocar o querer como executar, ele vai querer colocar dentro de ti o desejo de gerar frutos, de gerar um novo caráter, de gerar novos sentimentos, de gerar novos pensamentos, de gerar novas atitudes. Então o Espírito Santo, ele faz isso, né? A transformação faz isso. A transformação gera frutos. E diz que o vosso fruto é para a santificação. O vosso fruto não é para a sua carnalidade, né? Não é para a maldição. Não é para a demonização, é para a santificação. Porque diz a palavra de Deus, irmãos, que sem santificação, em espanhol diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, a transformação gera santidade. A transformação vai permitir que eu e que você caminhemos buscando a santificação, buscando essa santidade que vem de Deus e permitindo, aleluia, que Deus venha a ser manifesto em nós. Que as pessoas venham ver a Deus em nossa vida, que o mundo, que a tua família, que os teus colegas venham e vejam a Deus na tua vida.
Como, meu irmão? Como missionário? Através do teu falar. Através de como você se comporta. Através das tuas atitudes. Através das mudanças que vão ser geradas por Deus. Porque você vai começar a caminhar sendo livre. Você não vai ser mais um escravo. Você não vai ser mais um servo do pecado. Você vai ser um servo de Deus. Você vai começar a caminhar, falar e agir como um servo de Deus. E quando você é um servo de Deus, você vai transmitir, aleluia, transformação. Você vai levar uma vida santa, aleluia. E você vai levar vida eterna. O fruto que a tua transformação, que a tua mudança de vida, que a tua libertação vai causar, vai ser santificação. E o fruto vai ser vida eterna, não somente em você. Vai ser vida eterna nas pessoas que estão ao teu redor. Porque você vai querer pregar. Você vai começar a sentir e viver o primeiro amor. Você vai querer se parecer com Cristo. Você vai querer andar com Jesus. Você vai querer escutar a voz de Deus. Você vai querer sentir a Deus. Você vai querer realmente cada dia mais andar com Deus. Você vai querer sentir que papai está contigo. E você vai querer falar daquilo que Deus fez contigo. Você vai querer, aleluia, pregar. Você vai querer dar testemunho, aleluia. Você vai querer apregoar, divulgar. Você vai querer divulgar o que Deus, aleluia, está fazendo na tua vida. Pelo poder do Espírito Santo. Porque você deixou a Deus transformar, aleluia, a tua vida. Então você vai querer levar essa transformação. Você vai querer pregar as boas novas de salvação. Amém? Mas depende de Deus, depende. Mas depende também de você. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, está aqui essa palavra em Romanos. Mas agora libertados do pecado e feitos ou transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto. Agora temos o fruto. Antes não tínhamos fruto. Mas agora tendes o fruto para a santificação. E por fim, glória a Deus, por fim, a vida eterna. Ou seja, que a vida eterna não vem por dinheiro. A vida eterna, você não vai ter vida eterna dando um dízimo, dando oferta. Não, você vai ter a vida eterna libertos do pecado, sendo servo de Deus. E quando você é servo de Deus, e Deus é o teu Senhor, porque quando se chama de servo, existe um Senhor, um amo. E o amo são os donos do servo, dos escravos. Então você é um servo do Senhor, você vai querer e viver somente aquilo que Deus mandar para a tua vida. Amém? Você vai viver através da vida do teu Senhor, que é Deus. Então você vai querer levar a vida eterna para outras pessoas que também estão escravas do pecado. Amém? Porque o salário, porque você entendeu, quando você é transformado, quando você é liberto, quando você é um servo de Deus, você entende perfeitamente que o salário do pecado é a morte. Hoje eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu sei que o salário do pecado, eu sei hoje que o salário de viver errado, de viver pecando, de viver totalmente contrário à vontade de Deus, é pecado e é a morte, é separação de Deus. Deus não está comigo e eu não estou com Deus, por mais que eu fale com a minha boca, da boca para fora, por mais que eu queira, Deus não está comigo e eu não estou com Deus, porque estou vivendo uma vida afastado de Deus, em pecado. Não tem como, porque Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Se você está vivendo em pecado, se você continua sendo escravo do pecado, você está afastado de Deus. Você está separado de Deus. Deus não está contigo. Deus pode te amar. Deus pode estar desejando que você volte para Ele. Mas Ele não pode estar com você. Ele não pode compactuar com o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E morte é separação, aleluia, de nós, de Deus. Como disse o profeta Isaías, volto e repito de novo. Que os nossos pecados façam separação de nós contra Deus. Mas, glória a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer vida eterna? Queremos viver a vida eterna? Queremos desfrutar a vida eterna? Então seja servo de Deus. Busque ser transformado. Busque salvação. Busque mudança de vida. Busque ser liberto. Busca. Porque você tem que buscar. O Pai, diz o próprio Jesus, que o Pai está buscando verdadeiros adoradores. Porém, a transformação, a mudança de vida, a salvação, eu tenho que buscar. Porque Jesus me disse, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque nessa porta nós vamos encontrar a vida eterna. Amém? Vamos encontrar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Mas somente quando você buscar.
Quando você quiser ser transformado. Quando você deixar que Deus te transforme. E se você quer levar transformação, se você quer ser um pregador, se você quer levar vida eterna, deixa que Deus te transforme primeiro. Porque ninguém, olha aqui, ninguém vai levar transformação se não foi transformado. Está me entendendo? Ninguém vai levar cura se não foi curado. Ninguém vai levar libertação se ainda continua sendo escravo. Ninguém, irmão, não se engane. Não se engane, seja honesto com você mesmo e com Deus. Ninguém. Por isso que eu coloquei, que Deus me deu esse título, Transformados para Transformar. Você quer levar transformação? Busque a transformação primeiro você. Que a transformação comece em você, de dentro para fora. E assim você vai ter autoridade, vai ter moral, vai ter autoridade, vai ter domínio e o poder de levar transformação àquele que precisa, àquele que está perdido, àquele que está escravo do pecado e do diabo. Mas você precisa ser mudado. Eu preciso. Por isso que eu falo que a transformação é diária. É diária. É matando todos os dias. É matando todos os dias o velho homem. Para que não se assente no nosso coração. Para que não senhoreie a nossa vida. Amém? Então nós temos que buscar a Deus todos os dias. Orar sem cessar. Ter uma vida no Espírito e ter uma vida na palavra. Que é a verdade. Amém? Romanos, aleluia. Romanos 11, ou Romanos 12. Vamos buscar Romanos 12. 12, versículo 1 ao 3. Olha aqui o que diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo aos Romanos também. Continuo. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento. Olha aqui, ó. E não sede conformados com este mundo. O mundo fala do sistema mundo, sistema mundial, né? E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Para que você tem que ser transformado? Para que Deus quer transformar a tua vida? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Para que você experimente o plano de Deus, para que você experimente o que Deus quer fazer contigo, para que você experimente, para que você saiba, aleluia, o plano de Deus para a tua vida, para que você realmente saiba, pelo Espírito Santo, caminhando com Deus, qual é, aleluia, o destino espiritual, o destino ministerial, qual é a tua vocação em Deus. Mas é somente, meus irmãos, quando você se apresenta diante de Deus com um coração constrito e humilhado. Quando pela compaixão de Deus você se apresenta a tua vida, o teu corpo como um sacrifício vivo. Quando aqui o apóstolo Paulo fala de sacrifício vivo, sabe? Um sacrifício, irmão, sacrifício é uma morte. Sacrifício é uma morte. Sacrifício é morte. Só que isso aqui é sacrifício vivo. Ou seja, quando você em vida se apresenta a Deus como um sacrifício e diz: Senhor, eu quero morrer para o mundo. Eu quero morrer para a minha própria concupiscência. Eu me apresento a Ti em alma, corpo e espírito. Senhor meu Deus, me ajuda. Não é fácil, não será fácil, mas me ajuda em nome de Jesus. Mas isso não é algo que você vai fazer somente hoje. Diz aqui que é o nosso culto diário, racional. E racional vem da razão. Você tem que fazer isso racionalmente, com a tua mente, com o teu entendimento. Você não faz isso, você não apresenta a tua vida, você não se apresenta a Deus, aleluia, em renúncia completa, de forma involuntária ou de forma emocional. Não, não é por emoção. Você tem que ser racional, não é somente espiritual. Claro, porque nesse momento você ainda não é espiritual como tem que ser. Você tem que ser racional, tem que entender. Sabe, irmãos, um testemunho aqui, parêntese aqui, falando de mim, um testemunho vivo, né, para a glória de Deus. Quando eu aceitei Jesus aos 14 anos, né, já faz 27 anos atrás,
Eu me lembro que eu aceitei Jesus com uma missionária brasileira que morava na Venezuela. Ela tem as duas nacionalidades. A missionária Sandra, hoje em dia está morando lá na Goiânia, Sandra Collantes. E ela me fez um chamado, um convite para aceitar Jesus. Só que ela fez de forma diferente de todo mundo, né? Ela fez um convite e falou para mim: César, você quer ser um missionário? E eu falei, com 14 anos, irmãos. 14 anos, uma criança, um moleque ainda. Só que na minha cabeça, de 14 anos, eu entendi que ela me perguntou: tu queres ser evangélico? E eu falei para ela assim: eu quero. Só que eu gosto de dançar muito, gosto de bailar, gosto de mexer o esqueleto. Foi assim que eu respondi para ela. Só que meus irmãos tinham aceitado Jesus numa campanha evangelística na rua. E eles iam todos os sábados para minha casa. Aí eu queria escutar, né, de que falava. Aí, resumindo, no quarto sábado que ela me fez a pergunta, eu tive um sonho. Eu sonhei com o inferno, eu sonhei com um lago de fogo. Eu não sabia que era isso, mas eu sonhei com um monte de gente gritando, sonhei com um lago de fogo, acordei suado e com medo. E falei para minha mãe: mãe, eu sonhei com o inferno. E ela falou para mim: viu? Satanás vai te levar em pés, porque você é muito ruim, você é muito mal com os teus irmãos. Então, irmãos, minha mãe me deu um empurrãozinho, porque eu estava me preparando para aceitar Jesus, e isso me levou mais a me preparar racionalmente. Olha aqui, racionalmente, com a razão, com 14 anos de idade. Quando chegou o quarto sábado, que chegou a missionária Sandra, me fez o convite de novamente, aí eu falei: sim, eu quero aceitar Jesus hoje. Ela orou por mim e pronto, eu aceitei Jesus. Eu não senti nada. Ela perguntou para mim: você não sentiu um fogo? Você não sentiu uma eletricidade? Você não sentiu um arrepio? Você não sentiu alguma coisa? Aí eu falei assim: eu não senti nada, Sandra. Eu não senti nada, nada. Até agora eu não sinto nada. Eu somente não quero ir para o inferno. Mas eu aceitei Jesus de coração, racionalmente. Eu entendi que eu aceitei Jesus para sempre. Não com brincadeira. Aceitei, me preparei para isso, racionalmente. E entendi que tinha que mudar muitas coisas na minha vida, com meus amigos, em casa. Eu me preparei racionalmente. Ou seja, eu aceitei Jesus racionalmente. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que tem que ser o nosso culto diário. Nosso culto racional. Todos os dias você tem que se apresentar diante de Deus com o pé no chão. Racionalmente. Né? Hoje em dia você tem o Espírito Santo. Hoje eu tenho o Espírito Santo, mas eu continuo sendo racional. Eu não posso me deixar levar pela emoção. Eu não posso me deixar pela empolgação. Está me entendendo? Então nós temos que ser seres racionais, porque Deus nos deu uma razão, um cérebro, uma cabeça para pensar e para usar. E mais agora que temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade e toda a justiça. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que nos apresentar como um sacrifício vivo todos os dias diante de Deus. Não é fácil, mas entendemos racionalmente que Deus vai estar conosco. Né? Só que tem aqui o convite do Senhor aqui, do Espírito Santo: não sejam conformados com este mundo, ou seja, não se amolde, não sejam transformados, não peguem a forma do mundo, não peguem a forma do sistema do mundo, não peguem a forma que Satanás quer para você deste mundo, porque no mundo jaz o maligno, no mundo impera o maligno. O mundo é a dimensão de Satanás, se move. Então, aleluia, não se amolde, não se conforme com o sistema do mundo, não se conforme com o mundo. Porque o mundo é o que o diabo quer para ti. O diabo quer que você queira. O diabo quer para ti que você queira o mundo. Que você se conforme com o mundo, que você imite o mundo. Que você se pareça com o mundo. A vontade de Deus é todo o contrário. A vontade de Deus é que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. É isso que nos manda o Espírito Santo. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não é para ser um conformado com o mundo. Não é para ser um imitador do mundo. Não é para fazer as coisas do jeito que o mundo faz. E não estou falando aqui nada de roupa e de coisa. Estou falando aqui que não façamos segundo o sistema do diabo, que é o mundo. Né? Senão que sejamos renovados. Renovados em vosso entendimento, em nosso entendimento, na nossa cabeça, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Aleluia. Então nós temos que ser transformados aqui primeiramente. Na nossa alma, na nossa mente, temos que ser transformados. E quem pode fazer isso, meus irmãos? Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, Ele pode fazer isso, mas Ele vai fazer quando você dê autorização. Deus, aleluia, eu estou aqui como um sacrifício vivo, Senhor. Não é fácil, mas eu quero que o Senhor me transforme a minha mente.
Tira de mim essa forma de pensar, tira esses pensamentos imundos, Senhor. Transforma a minha mente, transforma o meu entendimento que está embaçado. Transforma o meu entendimento que não me deixa entender a tua palavra, que não me deixa receber a tua verdade. Então, quando nós somos transformados, a nossa mente vai ser renovada. Aleluia. E somente assim, meus irmãos, quando vocês somos transformados, quando nós não nos conformamos com esse mundo, quando nós não queremos imitar como o mundo faz, como o mundo ensina, como o mundo prega, como o mundo fala de Jesus, porque o mundo tem uma forma de falar de Jesus, sabia disso? O mundo tem uma forma de falar de Jesus, então não se amolde esse sistema. Faça como Jesus te ensina na palavra. Amém? E somente assim você vai conhecer e você vai saber qual é a vontade de Deus, agradável e perfeita na tua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então agora vamos buscar aqui segunda carta aos Coríntios, né? Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, Coríntios 3. Aqui está. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3, versículo 16. Segunda carta aos Coríntios. Continuamos aqui, irmãos, aprendendo algo sobre transformados para transformar. E Deus te abençoe. Eu sei que as pessoas estão curiosas, estão ali, se acercam para ver do que está falando o irmão César. Irmão, eu não estou prometendo carro, eu não estou prometendo profetadas, não estou prometendo sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Mas hoje estou pregando a palavra de Deus, né? Transformados para transformar. Glória a Deus. E o Espírito Santo ele faz como ele quer e com quem ele quer e para quem ele quer. Em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Olha aqui, 16. Diz, mas quando... Olha aqui o que disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quem chegou por aí? Marcos Franco. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde, boa tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz seja convosco. Glória a Deus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Né? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos aqui essa palavra aí, esses versículos, né? Fala de transformação? Fala. Sim, fala de transformação. Fala de transformação. Glória a Deus. Então, aqui, especificamente, objetivamente, o versículo que eu li, né? Diz que, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, irmão, transformação. Transformados para transformar. Quando eu e você somos transformados, a transformação é um resultado de nós buscarmos a conversão. Quando nós buscamos nos converter de verdade. Converter. Conversão, né? Conversão é o processo que se faz de uma matéria para outra. De um produto para um produto melhor. Ou diferente. Por isso que é conversão. Por isso que se fala do velho homem para o novo homem. Então, quando você se converte de um homem carnal a um homem espiritual, cheio de Deus, você experimenta a transformação, uma mutação, uma mudança, uma metanoia. Glória a Deus. Quem faz isso é Deus. Esse é um mistério que acontece de forma sobrenatural e quem causa isso é o Espírito Santo em Cristo Jesus. Mas quando você permite a Deus fazer, aleluia, essa conversão, essa transformação, essa libertação, tudo isso é feito quando você decide, quando você se coloca na brecha, quando você se posiciona, quando você diz, chega de mim, agora é Deus, não seja feita mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Não quero mais viver a minha vontade. Amém? Só que isso não é fácil, é um desafio diário, né? Mas quando se converterem, quando a pessoa decide se converter, quando a pessoa decide ser transformada, quando a pessoa decide ser liberta, quando a pessoa decide se arrepender, quando acontecer, quando chega esse tempo, quando
Disse o Senhor aqui, então o véu será tirado, será arrancado. Que véu é esse? Jesus está falando de um véu aí da velha aliança. Eu vou falar hoje assim, em nome de Jesus, o véu do pecado, o véu da cegueira, o véu da carnalidade, o véu da mundanalidade, o véu da libertinagem, o véu onde a pessoa quer andar vivendo segundo os padrões do mundo, sabendo que a palavra de Deus diz que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Romanos 8,16 fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são esses os filhos de Deus. Então, quando se converterem, quando sejam transformados, quando se libertem, quando se arrependam, quando chegue esse tempo, quando eles decidam realmente se converterem ao Senhor, quando decidirem se converter ao Senhor, então será tirado tudo aquilo que impedia ver a glória de Deus na tua vida. Será arrancado o velho homem, será tirado o velho César, será tirada a mentira, será tirado o engano, será tirado o orgulho, será tirada a soberba, será tirado o véu da fofoca, será tirado o véu da religiosidade, será tirado o véu da sensualidade, será tirado o véu da carnalidade, será tirado o véu da ira, será tirado o véu da violência. Em nome de Jesus, quando se converterem, quando decidirem serem libertos, quando decidirem serem transformados para transformar a outra vida, quando a pessoa decida, quando o Filho de Deus decida, quando o crente decida, quando o homem ou a mulher decida, então tudo aquilo será tirado. Deus vai tirar quando decidam se converter ao Senhor. Amém, irmãos? É muito fácil, irmão, falar da boca para fora. Eu vou levar o evangelho. Eu quero ir pregar para tal lugar, para os ribeirinhos, para os índios, indígenas, missões urbanas nas ruas, para os afavelados. É muito fácil. Eu vou para a África. Mas será que a pessoa decidiu mesmo, de dentro para fora, decidiu mesmo se converter ao Senhor? Decidiu mesmo ser transformado para o Senhor? Decidiu mesmo se arrepender no Senhor? Será que o véu daquilo foi tirado? Será que a ira foi tirada? Será que a fofoca foi tirada? Será que o engano foi tirado? Será que a falta de amor foi tirado? Será que hoje a pessoa ama de verdade? Entendendo e falando que o amor que eu estou falando não é um sentimento. O amor é Deus, é uma pessoa, é uma decisão que hoje eu tomo. E que Deus canaliza através dos nossos sentimentos. Porém, o amor em si não é um sentimento. Não é uma empolgação. Não é uma emoção. Porque Deus é amor. É uma pessoa. Amém? Então, mas as pessoas precisam entender isso hoje em nome de Cristo Jesus. Quando se converta, quando se transformem ao Senhor, então o véu do pecado, da mentira, do engano, da falsidade será tirado. Todo impedimento será tirado. E aí Deus vai te usar. Aí Deus vai te usar. Aí o Espírito Santo vai te usar, vai te guiar. Aí o fogo de Deus vai começar a queimar de uma forma sobrenatural. Aí você vai estar autorizado, aleluia. Você vai, aleluia, saber e sentir no teu espírito, aleluia, que você já está pronto para levar transformação, para levar, aleluia, a palavra, para levar o amor, aleluia, para que você também veja que pessoas podem ser transformadas através da tua vida, a partir da tua decisão. Você sabia disso, meu irmão? Você sabia disso, minha irmã? Que pessoas podem ser transformadas através da tua decisão. Que tem pessoas que estão esperando por César. Tem pessoas que estão esperando por Jânio. Tem pessoas que estão esperando por Marcos. Tem pessoas que estão esperando por Maria, por fulano. Tem pessoas específicas que estão esperando por você. E nem sequer por você. É pela tua transformação. É pela tua decisão de se converter, de se arrepender, de se transformar ao Senhor. E somente assim você vai levar transformação. Você vai levar vida. Você vai levar salvação, você vai levar libertação, os sinais vão se manifestar, aleluia, na tua vida, no teu ministério, na tua casa, em nome de Cristo Jesus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, né? Aleluia. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. É simples.
Onde está o Espírito Santo de Deus, ali há libertação. Onde está o Espírito Santo de Deus, ali há transformação. E a transformação que Deus oferece hoje e sempre é de dentro para fora. De dentro para fora. Quem vai ministrar isso? Quem é a pessoa encarregada de ministrar essa transformação de dentro para fora? É a pessoa que mora dentro de nós. É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Não é homem nenhum. Não é convenção nenhuma. Não é placa de igreja nenhuma. Não é denominação nenhuma. Não sou eu. Não é você. É o Espírito de Deus que está dentro de nós. Ele vai gerar. Ele vai causar transformação de dentro para fora. Quando eu deixar. Eu sempre vou estar repetindo isso. Quando eu deixar. Quando você permitir. Quando você decida se converter ao Senhor. Amém? Então, porque onde está o Espírito Santo, há liberdade. E se o Espírito Santo está na minha vida, eu vou levar a liberdade. Se o Espírito Santo opera em mim, eu vou levar a transformação. Eu tenho poder no Espírito Santo para levar a transformação. Se ele opera na minha vida, na minha boca, nas minhas atitudes, na minha palavra, o Espírito Santo ele vai levar, ele vai fluir transformação, ele vai levar salvação, ele vai levar vida àquele que está morto. Ele vai levar ressurreição. Ele vai manifestar os sinais que seguirão aqueles que cremos, aqueles que creem no nome de Jesus. Porque vivemos uma vida no Espírito, porque entendemos que onde está o Espírito do Senhor, não é o Espírito do mundo, não é o Espírito do diabo, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui hoje onde eu estou, aqui há liberdade. Através desta plataforma, Deus está ministrando liberdade, libertação, transformação pela palavra de Deus, em nome de Jesus e pelo Espírito Santo que está em mim, o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Mas também Deus aqui promete no versículo 18, mas todos nós, como com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha aqui. Quando nós fomos criados no Gênesis, né? No princípio, quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o desenho original, o desenho principal. O desenho inicial para nós, da parte de Deus. Deus nos deu a sua imagem e semelhança. Só que o pecado fez que nós perdêssemos essa graça. O pecado, a desobediência, a maldade, o mundo, escutar a voz do diabo e não escutar a voz de Deus, faz com que a imagem de Deus desapareça da igreja. Faz com que a imagem e semelhança de Deus desapareça de um pastor, de um profeta, de um ministro, de um missionário, de um apóstolo, de um mestre. Quando nós não ouvimos a Deus, quando nós não queremos mais ouvir a Deus, quando nós fechamos os olhos e os ouvidos para não ouvir a Deus, nós perdemos a imagem e semelhança porque estamos dando ouvidos à doutrina, aos ensinos do diabo, aos ensinos da serpente antiga que é Satanás. Mas Deus promete transformação, aleluia, de glória em glória. Deus promete, aleluia, que através da nossa decisão de buscar ser transformado, Ele promete de novo a mesma imagem, aleluia. Deus promete de novo a mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Claro que é pelo Espírito Santo. Claro que a imagem de Deus se volta sobre nós, se ativa em nós. Tira o véu que impedia ver a imagem de Deus. O véu do pecado é tirado e a imagem de Deus volta a brilhar, volta a ser visível, volta a se manifestar através de nós pelo Espírito Santo. E hoje nós, como com o rosto descoberto, sem nenhum véu, aleluia, aleluia, somos transformados como um espelho, refletimos a glória. Glória a Deus, a glória de Deus. Então, meus irmãos, transformados para transformar. Eu não conheço a vida de ninguém, graças a Deus, né? A única pessoa, biblicamente falando, que conhecia e que sabe o que há no coração do ser humano, do homem, que não necessita de que ninguém fale como é o homem, como é o ser humano, é Jesus. Somente Ele, diz a palavra que Ele sabia como era o homem.
E Jesus sabe, meus irmãos, Jesus sabe que há uma necessidade imensa de transformação, primeiramente, dentro de nós, dentro da família da fé, dentro da igreja, né? Porque a ordem de Deus começa pela casa. Então há uma necessidade de transformação, há uma necessidade dentro de você. Quizás você não reconhece, quizás você não aceita isso. Mas o Espírito Santo me diz que se há uma necessidade de ser transformado, há uma necessidade de transformação que Deus mesmo quer causar, quer trazer de volta novamente. A transformação, Deus quer trazer de volta a imagem pelo Espírito Santo, a imagem de Deus, a glória de Deus para dentro da igreja. Deus quer curar a igreja, Deus quer limpar a igreja. Quizás Deus quer fazer como Jesus entrou quando lemos Marcos 11. Quizás Deus vai limpar a igreja assim com chicote novamente. E que chicote? São palavras fortes, são palavras que você não vai suportar, são palavras que você não quer ouvir, são palavras que não são palavras self-service, que não são palavras que você quer ouvir, que não são palavras da tua conveniência, que não são palavras que você gostaria de ouvir. Quizás é assim que Deus vai limpar e vai manifestar que há uma necessidade de transformação dentro do povo de Deus. Amém? 2 Pedro, vamos ler aqui 2 Pedro capítulo 2. Hoje estamos aqui bíblicos, irmão. Precisamos estar na Bíblia, né? Deus é maravilhoso. Se não é na Bíblia, irmão, então o que é? 2 Pedro 2, 1, 2, 3. Vamos ler aqui. Glória a Deus. 2 Pedro. Temos tempo, irmão. Temos tempo. Né? O apóstolo Paulo pregava até amanhecer e ninguém se queixava. 2 Pedro, aleluia, 2. Está aqui o capítulo 2. Aleluia. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Né? Glória a Deus. Quem chegou por aí, irmãos Ságares dos Santos Martins, Deus te abençoe, Ságares, a paz do Senhor, meu amigo. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença, é uma honra. Então, glória a Deus, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, né? Fala de falsidade, né? Falsidade, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, né? Fala das pessoas que naquele tempo já havia, no tempo do apóstolo Pedro, naquele tempo já havia falsos profetas e falsos mestres, mas ele estava profetizando pelo Espírito Santo que chegaria um tempo onde se levantaria dentro da igreja, os falsos mestres, né? Que com a sua palavra negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Esse é juízo de Deus. Perdição é juízo. Então, irmão, será ou não será, né? Será que não há necessidade na igreja hoje de transformação? Irmão, essa palavra é vigente. Isso aqui é uma notícia de hoje, de agora. É uma palavra espiritual, uma palavra eterna que não se vence, não tem prazo de validade, não perdeu a vigência. Essa palavra é para hoje, essa palavra fala dos fatos de hoje, essa palavra fala de como está a condição da igreja de hoje, de muita parte, de muita gente da igreja de hoje. Essa palavra é real, é vigente, é de agora, é para já, é para vocês. E vocês conhecem muitas pessoas que estão ali refletindo nessa palavra. Então, pense comigo, será que Deus está errado? Será que Deus é louco? Será realmente que o Espírito Santo está falando besteira? Não. Deus sabe que há necessidade de transformação na igreja. Há necessidade de que flua novamente o Espírito Santo. Há necessidade de que o Espírito Santo governe a igreja, porque se o Espírito Santo governa a igreja, haverá transformação e se manifestaria o poder de Deus todos os dias. Mas como eu falei no princípio, Jesus disse, deixa o joio
crescer junto com o trigo. Porque quem vai fazer o ajuste de contas vai ser o próprio Senhor. Porém, Jesus fala de uma repentina perdição. Jesus fala aqui de que essas pessoas, né, eles trazem sobre si mesmos, não sobre a igreja, sobre si mesmo, repentina perdição. Eles trazem juízo e condenação sobre eles mesmos. Porém, o que eles têm mal ensinado, o que eles estão ensinando errado, está contaminando a igreja. Está contaminando os simples. Está poluindo a noiva. Está levando muitos para a perdição. Está levando muitos para o caminho errado. Está fazendo como Jesus, quando Jesus confrontou os fariseus. Ai de vocês, fariseus. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que não entram no reino de Deus e não deixam entrar aqueles que entram, que querem entrar. Ai de vocês, fariseus, que quando ganham um prosélito de longe, de uma nação distante, vocês o ensinam e o discipulam para que se torne mais maldito, mais merecedor do inferno do que vocês mesmos. É isso que hoje em dia se está fazendo. É isso que a igreja está vivendo hoje. É isso que eu tenho visto e estou vendo a diário. E essa falsidade, esse espírito de mentira, esse espírito do diabo, porque um espírito do diabo, espírito de destruição do inferno, quer matar a igreja. E como se manifesta isso? Quando eu vejo, pelas redes sociais ou em pessoas, o braço contra a perna, a língua contra o pé, o olho contra o dedo, a língua contra o peito, a igreja mesma se matando, se esfaqueando, se destruindo. Estão como na igreja de Coríntios, toda dividida, toda desunida. Perderam a essência de corpo, perderam a essência de igreja. Onde as pessoas têm levantado falsos mestres, falsos doutores e estão introduzindo encobertamente heresias de perdição. Palavras, ensino, doutrinas de homem que estão trazendo perdição. Muitos estão perdendo, muito dentro das igrejas já estão perdidos, muitos dentro dos seus templos, das suas denominações, das suas convenções, muitos irmãos já estão perdidos, já estão debaixo de perdição por culpa do engano, da mentira, por culpa e por carência, por escassez de transformação, porque não há transformação, não há mudança, nunca, aleluia, quizás se encontraram com Jesus de verdade, nunca se encontraram face a face com o Senhor, não conhecem a Deus, não conhecem quem é Jesus, não conhecem nem se deixam guiar pelo Espírito Santo. Então eles vão ensinar falsidade e heresias e doutrinas que trazem perdição dentro da igreja. E Jesus falou no princípio, quando lemos, que a minha casa, agora eu falo para a igreja, a minha igreja será chamada para todas as nações casa de oração, casa de intimidade, casa de comunhão, um povo que ora, um povo santo, um povo que tem comunhão e comunicação com Deus direto, um povo que conhece a Deus e que faz conhecido Ele nas nações. Esse é o povo de Deus. Então, irmãos, claro que sim, há uma grande necessidade de transformação da igreja. Judas, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler o Judas. Glória a Deus. Deus está falando, irmãos. Tem muitos que não gostam de ouvir essa palavra. Mas eu quero agradar a Deus. Amém? Judas, capítulo 1, diz assim. 17 e 23. Advertências. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito Santo, com E maiúsculo, né? Conservai-vos a vós mesmos no amor. Olha aqui, o amor é quem conserva. O amor é o meu que conserva. Conservai-vos, aleluia, a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, quizás não de todos, mas Deus disse aqui de alguns, apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros
tenhais misericórdias com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Olha aqui. Igreja brasileira, será que há ou não há necessidade de transformação na igreja hoje? Será que estou pregando besteira? É que é a palavra de Deus. Eu não quero pregar sensacionalismo, eu quero pregar a palavra de Deus. E aqui o Espírito Santo fala de advertência, né? Para que nós nos lembremos das palavras que nos foram ensinadas, que nos foram preditas pelos apóstolos. Os apóstolos pregaram e ensinaram somente o que Jesus lhes ensinou. Então temos que nos lembrar das palavras que Jesus ensinou aos apóstolos. Vamos voltar para os 4 evangelhos. Vamos voltar para o livro de Atos. Vamos nos voltar a viver e entender o que realmente é a igreja, né? E os apóstolos, através de Jesus, nos ensinavam e falaram, está escrito na palavra, aleluia, que nos últimos tempos, estamos vivendo os últimos tempos, né? Que haveria uns escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências, que andariam segundo seus próprios desejos, que andariam segundo seu próprio intelecto, segundo seus próprios pensamentos, segundo suas próprias paixões, segundo suas próprias mentalidades depravadas e corrompidas pelo diabo. E essas pessoas estão dentro dos templos, se fazem chamar de missionários, de pastores, de profetas, de tudo. Mas são pessoas que estão já depravados. São escarnecedores que andam segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Diz aqui a palavra que são esses que causam divisões, os sensuais, que não têm. Olha aqui o que Deus fala aqui. Eles não têm o Espírito Santo. Não têm. Eles podem falar do Espírito Santo. Eles podem falar de Jesus. Eles podem pregar a palavra perfeitamente. Eles podem ter perfeita teologia. E não tenho nada em contra da teologia, porque eu amo a teologia, né? Mas eles não têm o Espírito. Eles podem falar até de Deus, mas não têm o Espírito. Eles podem ter dons, mas eles não têm o Espírito. Mas o versículo 20 diz assim: mas vós, para mim e para você, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Vamos nos edificar através da fé na palavra, aunque não vejamos nada, vamos nos edificar pela fé, orando no Espírito. Jesus volta a falar hoje de novo da oração, orando no Espírito. Orando no Espírito, irmãos. Orando no Espírito não é somente cantar, orando no Espírito é uma dimensão espiritual, uma dimensão de você entra, aleluia, e que muitos mártires, que muitos avivalistas do passado, da época moderna, descobriram esse tempo, essa dimensão de orar no Espírito, e eles passavam horas, passavam dias, passavam semanas, passavam meses metidos num monte, num mato, buscando, orando, aleluia, escondidos em Deus, desaparecidos na presença de Deus, orando no Espírito, fortalecendo-se. E quando eles saíam desses lugares, iam a pregar a palavra, iam a anunciar Jesus, irmãos, o poder, os sinais, aleluia, a unção de Deus acompanhava eles de forma sobrenatural. Eles são eles que causavam um rebuliço, causavam um impacto, causavam grandes avivamentos, porque Deus respalda aquele que ora no Espírito, né? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Se você não ora no Espírito Santo, se você não ora, você não vai edificar a sua fé, não se engane. Não é porque você orou 5 minutos, você já está cheio de fé, não. Você tem que orar no Espírito. E a vida no Espírito, irmão, não é na carne. A vida no Espírito é um processo que você vai morrendo na oração. Você vai perdendo, se desaparecendo da terra. Você vai saindo do planeta Terra no Espírito. Você vai se conectando com Deus. Você vai se chegando cada vez mais perto de Deus até que chegue aquele nível onde você realmente é um com Deus e Deus é um com você. Onde você começa a escutar nitidamente a voz do Senhor. Aleluia. E o versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos novamente no amor de Deus. Aleluia. No amor de Deus. O amor é aquilo que conserva. Porém, o amor é isso que tem se esfriado na igreja. O amor é isso que tem se esfriado e desaparecido dos templos. O amor, a falta de amor na igreja está gerando mais religiosidade, mais divisão, mais disse-me-diz, mais achismo,
mais falsa espiritualidade. Por quê, irmão? Porque o amor tem se esfriado. E a iniquidade, o pecado, o mundanismo, a lascívia, a cobiça, a perversão está dentro das igrejas como algo comum. E o pior, sabe o que dizem as pessoas? Os crentes, eu não sou religioso. Usam esse termo. E esse eu não sou religioso está fazendo com que muitos vivam em perdição. Porque Deus não é religioso. Deus não é religioso mesmo. Mas Deus é um Deus perfeito, santo e puro. Deus não é um Deus de concupiscência. Deus não é um Deus de desejos humanos. Deus é Deus de uma igreja santa, pura, sem mácula, sem rugas. Amém? E Ele nos manda nos conservar no amor de Deus, para que esperemos misericórdia. Quando você se conserva no amor, você pode esperar somente a misericórdia de Deus todos os dias. Amém? Quando você começa a se conservar, você vai começar a ter compaixão, você vai começar a ter misericórdia, você vai sentir compaixão, você vai começar a sentir amor, você vai começar a sentir piedade pelo próximo, você vai começar a orar, você vai levar a muitos a salvação, você vai querer falar do amor, você vai querer falar de transformação, você vai querer abraçar, você vai querer chorar, você vai querer sentir, você não vai se importar com o pecador, com a pecadora, você não vai se importar com aquele que está sujo, você vai querer abraçar, você vai querer demonstrar Jesus, porque você está mais perto de Deus, porque você está cheio do Espírito Santo, porque você está conservado em Deus, porque Deus é amor. Então há necessidade na igreja de transformação. Há necessidade de sermos transformados, irmãos. Há muita necessidade. Igreja, quizás eu queria me prolongar. Eu quero dizer, irmão, que se há uma necessidade de transformação na igreja, muita. Mas para caminhar em transformação, irmãos, precisamos obedecer. Para levar transformação, precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer ao Espírito Santo. Precisamos obedecer esta palavra santa de Deus. Mas não temos que obedecer do jeito nosso, do jeito que eu entendo, do jeito que a minha inteligência humana me ensina. Não. Temos que obedecer do jeito de Deus. E como você vai entender o jeito de Deus? Como eu vou entender o jeito de Deus? Quando você ora no Espírito. Quando você vive em comunhão no Espírito. E é uma forma, é uma dimensão mais profunda, mais íntima. Não tem nada a ver com este mundo, não tem nada a ver com o evangelho superficial que muita gente está vivendo hoje. Mas de que há uma tremenda necessidade hoje de transformação. Meus irmãos. Estamos falando e profetizando de grandes avivamentos, mas sem transformação dentro da igreja, irmão, não haverá tal avivamento. E nós não podemos nos enganar. Eu sou sensato e honesto com isso. Sempre foi racional e pé no chão. Mas de que há uma necessidade, há uma necessidade de caminhar em transformação. E quem tem essa necessidade de caminhar são aqueles que estão queimando no Espírito. São aqueles que querem mudar. São aqueles que querem, aleluia, que o véu caiga da sua cabeça, do seu rosto. São aqueles que estão querendo mais, viver uma vida agradável a Deus. São pessoas que querem viver em transformação, que não se conformam com a sua vida, que não se conformam com a sua realidade espiritual, que não se conformam com a sua realidade religiosa, sino que querem mais e mais e mais o Espírito Santo. Pessoas que querem conhecer a Deus de verdade. Vamos ler João, irmão, para finalizar. João capítulo 8 é um capítulo muito bonito. Foi um capítulo que Deus me ministrou muito. João capítulo 8, versículo 12. E ela disse, vou ler do 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém, né? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, aquela mulher,
nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Aí o versículo 12, versículo em questão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue. Irmão, quem segue Jesus, quem segue o Mestre, quem segue o bom pastor, quem segue o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, quem segue Jesus, essa pessoa nunca mais continuará sendo a mesma pessoa. Quem segue Jesus nunca mais continuará sendo o mesmo homem ou a mesma mulher. Quem segue Jesus de verdade. Porque quem segue Jesus está disposto a aprender dele, a obedecer ele, a fazer do que ele mandar. Só que Jesus, quando vai mandar, ele vai mandar com amor. Tem vezes que ele vai ser rígido. Mas quem segue Jesus, seguir significa imitar. Quem segue Jesus, diz que Jesus promete que não andará mais em trevas. Não andará mais no pecado. Não andará mais, debaixo do manto do diabo. Não andará mais guiado pelo mundo. Não andará mais guiado pela sua própria carne. Não andará guiado mais pelo orgulho. Não andará mais guiado pela soberba. Não andará mais guiado pela religiosidade. Não andará mais guiado pela fofoca. Quem segue Jesus não andará em trevas, porque tudo isso é trevas. Não andará mais criticando e murmurando. Quem segue Jesus, disse Jesus, o próprio Jesus, não andará em trevas. Não andará sendo escravo do diabo, nem de espíritos imundos. Não andará sendo escravo do homem. Quem segue Jesus, presta muita atenção, quem segue Jesus, terá a luz da vida. Terá luz. Luz fala de revelação. Terá a glória, terá a revelação de Deus. Terá a revelação da vida. Não essa vida que estamos vivendo. Teremos a revelação do que é realmente a vida, ou de quem é realmente a vida. Quem segue Jesus terá revelação. Viverá em revelação constante. Viverá sendo guiado pelo Espírito Santo. Entenderá e discernirá corretamente a palavra de Deus, para depois ensiná-la e levar transformação a outras pessoas que estão esperando e que estão precisando de transformação. Então, quem segue Jesus não andará em trevas. Por isso que precisamos caminhar. Há uma grande necessidade de caminhar com Jesus. Amém, irmãos? Versículo 19. Disse-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Tem pessoas que hoje falam que conhecem a Deus, mas não conhecem a Jesus. Se não conhecem a Jesus, não conhecem ao Pai. Se não conhecem ao Pai, não conhecem Jesus. Porque o Pai é um só. Então, glória a Deus. Versículo 30. Olha aqui, Jesus fala aqui em versículo 31, João 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós, olha aqui, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. De novo, E o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o versículo mundialmente conhecido e poderosamente que é quando a pessoa entende e tem a luz e a revelação desse versículo. Mas o contexto é, se vós, Jesus falando, se vós permanecerdes na minha palavra, se eu permanecemos na palavra. Por isso que eu falo, eu não odeio a teologia. Eu não odeio o estudar a palavra. Porque eu ensino para meu filho que é necessário, é importante. É isso que vai nos dar firmeza na nossa fé. É estudar a palavra. É meditar nas escrituras. É examinar tudo aquilo que se prega, com a Bíblia na mão, à luz dessa escritura. Porém, não somente isso, não com a nossa inteligência. Por que, irmão, eu falo isso? Porque, irmãos, a Bíblia, pense comigo uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus escrita, foi inspirada por Deus. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi inspirada e escrita por homens que caminharam com Deus, que conheciam a Deus, que foram instrumento de Deus, que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então foram homens
que escreveram isso foram inspirados por Deus. Então a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, por homens que oravam com Deus, por homens que andavam com Deus, por homens que tinham uma vida profunda com Deus. Então, como eu hoje eu vou querer interpretar, eu vou querer entender esta palavra de forma carnal, de forma humana, com a minha inteligência humana? Não. A Bíblia não foi inspirada por inteligência humana. Não foi inspirada por inteligência robótica, não foi inspirada por inteligência de demônios, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Então, para você entender, para mim discernir, para mim poder pregar e ensinar essa palavra, eu tenho que, aleluia, caminhar, viver, orar no Espírito Santo de Deus. Somente assim eu vou discernir. Disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A palavra é espiritual. A Bíblia é 100% espiritual. Então, para mim discernir, para mim entender e para mim pregar esta palavra, eu preciso ser espiritual. Eu preciso ser um filho que anda no Espírito Santo. Eu preciso ser um homem de Deus que caminha no Espírito, que conheça a Deus, que viva em intimidade, que viva em comunhão profunda com Deus e que entenda, aleluia, através dos olhos do Espírito Santo, aleluia, esta palavra, e somente através do Espírito Santo eu poder pregar e levar a transformação. Por isso que muita gente, irmão, somente escuta a teologia, somente escuta a letra, porém, se não há profundidade espiritual do homem, do ministro, no Senhor, se não está submergido no Senhor de verdade, de fato e de verdade, se de verdade a pessoa caminha com Deus, como diz a Bíblia, e fulano andou com Deus, e Noé andou com Deus, e Enoque andou com Deus, e Débora andou com Deus. Se a pessoa não anda com Deus de verdade, no Espírito, se não vive uma vida profunda, imersa em Deus, irmãos, essa palavra não pode ser pregada de uma forma humana. Está me entendendo? Porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra é espiritual. E aquilo que é espiritual é sobrenatural. Porque não é dessa terra. Então, para mim discernir, para mim permanecer nesta palavra, para mim conhecer esta verdade, tem que ser através do Espírito Santo. Porque diz a palavra, diz o próprio Deus, Ele nos guiará a toda a verdade e a toda a justiça. Amém? Em nome de Jesus. E disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, o que está faltando hoje para a igreja, para muitos cristãos, para muitos crentes, para muitos ministros, hoje é conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade não é uma letra, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Jesus mesmo falou, eu sou a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais adiante diz assim Jesus falando, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Já falei sobre isso. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, está falando do filho de Deus, está falando de Jesus. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente, irmãos, você vai ser livre quando o filho te libertar. Você vai ser transformado quando o filho te transformar. Você vai ser convertido quando o filho te converter. Porém, você tem que deixar a Deus te libertar. Você tem que querer ser liberto. Você tem que apoiar e aplicar fé em Cristo Jesus para que você seja liberto. Né? Diz que se pois o filho, aqui fala agora do filho, não fala da verdade. Aqui fala no 32, fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui no 36 fala, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Você está contradizendo? Não, porque Jesus, ele é a verdade, o filho é a verdade, Jesus é a verdade, e você vai ser liberto somente quando você conheça ele. Nós somos libertos quando nós conhecemos Jesus de verdade. Não quando sabemos de Jesus na Bíblia. Não quando temos conteúdo teórico, conteúdo acadêmico, conteúdo bíblico, conteúdo na nossa cabeça. Quando temos o conteúdo sobrenatural, né? Coletado através de uma vida no Espírito, através de uma vida de oração no Espírito Santo. Através de conhecermos, aleluia, a Jesus, através de conhecermos a verdade de verdade, através de conhecermos em espírito e em verdade, aleluia, o Filho de Deus. É por isso que eu digo, irmãos, uma águia não voa com uma asa só, uma águia voa com duas asas, é em espírito e é em verdade.
conhecereis a verdade. E o Pai está buscando, está procurando, o Papai do céu está procurando hoje no Brasil, está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses tais adoradores, porque não são muitos, esses tais é necessário que lhe adorem. E irmãos, não existe uma maior adoração do que a obediência, do que a obediência a Deus, aleluia, e ao Espírito Santo, que vai te revelar e vai te ensinar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus não é a espada do César, é a espada do Espírito Santo. Então é Ele quem vai ensinar a usar essa espada. É o Espírito Santo quem vai nos ensinar a usar a espada, que é a palavra de Deus. Mas temos que ter uma vida no Espírito. Tudo tem a ver com o Espírito Santo. Tudo, irmão. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra aqui eu resumi com João capítulo 8. Né? Tem muito conteúdo aí de que há uma necessidade de sermos salvos. Sermos libertos, sermos convertidos, se arrepender realmente. A igreja carece realmente de transformação. E a igreja carece também de uma vida no Espírito. Laísa Ferreira, Deus te abençoe, Laísa. A paz do Senhor, boa tarde, em nome de Jesus. A lembrança para o Edinaldo, tá bom? Para a irmã Ivanete, né? Para a tua família, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, transformados para transformar, hoje foi uma mensagem realmente bíblica, uma mensagem espiritual, uma mensagem que foi gerada do Espírito Santo para você e para mim, para a igreja, para aqueles que realmente querem caminhar no Espírito. Não é para aqueles que querem realmente ser prósperos terrenalmente. Sabe, até a prosperidade material ou terrenal, até a prosperidade que muitos pregam como um falso evangelho, porque Jesus não mandou pregar a prosperidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que se me ouvires e me obedeceres, se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Deus não é mentiroso. Deus não é um Deus de mentira. Se Deus falou que você vai comer o melhor dessa terra, você vai comer. Porém, Deus falou, a verdade falou, que se você ouve a palavra de Deus, se você ouve a Deus, se você ouve ao Senhor e você obedece a Ele, você vai ser próspero. Você vai comer o melhor da terra. Você vai desfrutar do melhor dessa terra. Deus vai te abençoar sobrenaturalmente. Deus vai te prosperar. Mas Deus está esperando corações que queiram obedecer e ouvidos que queiram ouvir a voz do Senhor. A igreja hoje não quer ouvir a Deus de verdade. A igreja quer ouvir os charlatões, aqueles faladores, falsos mestres, que estão trazendo perdição para dentro da igreja, mas não querem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta. A verdade liberta. A verdade liberta. Porque as pessoas não querem conhecer Jesus de verdade. Quando a pessoa começa a conhecer Jesus de verdade, meus irmãos, não vai se importar com nada do mundo. Não vai se importar com prosperidade, não vai se importar com dinheiro, não vai se importar com nada. E tudo isso importante é importante. Eu preciso, eu mesmo preciso. Eu estou precisando agora. Mas não tem nada melhor do que conhecer Jesus. Uma coisa eu lhe peço ao Senhor. Tomo as palavras de Davi para mim. Uma coisa eu te peço, Senhor. E também essa eu buscarei. Em nome de Jesus e diante da igreja, eu buscarei que eu esteja todos os dias na tua casa, na tua presença, Senhor. Espírito Santo, meu Deus, não retire de mim a tua presença, Senhor. É isso que vale a pena. Por isso que uma das minhas canções favoritas, pena que hoje não posso tocar o violão porque estou machucado, mas glória a Deus, né? Uma das minhas canções favoritas é Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Aleluia. Então, essa é uma das minhas canções favoritas que eu sempre canto. Porque realmente, irmãos, isso que é tudo para mim.
Sabe, houveram vezes na minha vida, bem-vindo Eduardo Laborda, Deus te abençoe, meu irmão, a paz do Senhor, que eu me debatia entre querer mais de Jesus, entre querer conhecer Jesus e querer mais do mundo, e querer as coisas do mundo, que são necessárias humanamente falando, né? Faz um pausa aqui. Ô, irmão, eu machuquei na empresa, quebrei 2 dedos. Eu sexta-feira passada quebrei. Aí estou detestado médico por 30 dias. Aí estou aproveitando fazer a obra do Senhor, mesmo fazendo live, mas vale a pena falar o Senhor. Deus te abençoe. Obrigado porque está interessado. Obrigado por perguntar, meu irmão. Pai do Senhor, estou aqui recuperando-me. Mas enquanto me recupero, também quero ser e formar parte da recuperação da igreja através da palavra do Senhor e do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus te abençoe, Eduardo. Então, meus irmãos, houve um tempo que eu me debatia com Jesus. Senhor, eu quero aquilo, eu quero mais. Sabe, teve um tempo que Jesus me confrontou sempre em oração, irmão. Jesus vai falar contigo quando você está buscando em oração. Ele falou para mim, César, porque Jesus conhece o nosso nome, né? César, não sou eu mais do que qualquer coisa deste mundo. Não sou eu a tua herança. Não sou eu a tua herança, não sou eu maior que qualquer coisa. Sabe, isso me quebra a mim, isso me quebranta, porque foi Deus que falou isso. Eu não estou mentindo, não tenho necessidade de mentir. Mas ele falou isso porque, gente, nós somos humanos. Disse o apóstolo Paulo que existe uma luta entre a carne. A carne não quer que tu conheças Jesus. A carne não quer que tu conheças Deus. A carne não quer que você seja transformado. Mas eu falei para Deus, Senhor, tu és tudo para mim, Senhor. Eu sei que eu preciso. Eu sei que tenho uma esposa. Então, gente, tem vezes que essas vezes que eu me quebranto muito, sabe? Eu choro porque somente Deus sabe o que Ele tem falado comigo na intimidade, o que eu tenho planteado para Ele na minha intimidade. E se, irmãos, eu tenho 27 anos no Evangelho. Já tenho 13 anos de casado aqui com minha esposa, que é brasileira, a missionária Nelsa, que muitos já conhecem. E se eu fosse um pregador desses, me desculpam a palavra e a expressão, me desculpem, se eu fosse um vagabundo desse, um mercenário desse, que está se aproveitando da noiva, eu já fosse milionário. Já me ofereceram igreja, me ofereceram ministérios. E sabe, eu tenho um pouco de temor ainda. Não vou dizer que sou um homem temeroso, sou temeroso de Deus, mas sou imperfeito. Mas ainda considero que tenho temor em meu coração. E eu somente quero agradar a Deus, sabe? Eu só quero conhecer Ele. Eu quero ser milionário, sim, milionário de conhecer a Deus. Quero conhecer a Deus 1 milhão de vezes. Todos os dias que eu me acerque com um coração constrito e humilhado, eu quero me encontrar com Ele. Eu quero que Ele me transforme, sabe? Transformados para transformar. Também fala de mim, fala da minha vida, fala daquilo que eu estou transmitindo, daquilo que eu tenho vivido com Deus, né? E na igreja. Só que quando a gente é transformado, quando a gente quer realmente obedecer a Deus, sempre Deus vai permitir que se levantem certas situações. Deus vai permitir que se levantem os encapetados, os endemoniados, os perseguidores, porque tem que acontecer. Só que meu maior desejo, hoje, nessa palavra que eu preguei hoje, nessa mensagem, transformados para transformar, eu volto de novo à minha essência de Ocumera, é conhecer a Deus, sabe? O que eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus, quero fazê-lo conhecido, quero que você conheça a Deus através da minha vida. Quero que você experimente o toque de Deus através da palavra pregada, através do missionário, o profeta César. Eu quero isso, não vou dizer mentira. Para mim é uma honra que Deus me use. E eu falo para o Senhor, Senhor, me usa, Senhor, usa-me, Pai. Usa-me. Usa-me, Deus. Se o Senhor não me levou em 2014, se o Senhor não me matou em 2013, então eu quero que o Senhor me use. Mas eu sei que para Ele me usar, eu preciso ser transformado todos os dias. Eu preciso morrer a mim todos os dias. É fácil? Não é fácil, gente. Mas é gostoso morrer para nós. É fácil, é difícil nos apresentar, mas é isso que é gostoso. Quando as coisas são difíceis de apresentar para Deus.
Quando é difícil renunciar, aí é que vale a pena. Aí é que vale o preço. E eu vou pagar o preço. Vale a pena. É um sacrifício. Mas eu quero conhecer Jesus. Eu vou conhecer Jesus. Eu vou conhecer a Deus. Eu vou fazê-lo conhecer nas nações. Seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, seja da vontade de Deus, seja no Espírito. Mas eu vou conhecer a Deus e vou fazê-lo conhecido. Vou torná-lo conhecido. Vou fazer que muitos conheçam Jesus. Porque a vontade de Deus é isso. A vontade do Mestre é que eu conheça Ele e que outros possam conhecê-lo através da minha vida. Porque foi para isso que fomos chamados, né? Para pregar o Evangelho do Reino a todas as nações, né? Para termos uma vida com Deus, para viver uma vida de intimidade, para orar sem cessar. Tem pessoas que são preguiçosos, que não gostam de orar, não gostam de conhecer a Deus, não gostam de pagar um preço. Somente buscam a Deus para pedir e pedir e pedir e pedir e pedir. Então, se vai pedir para Deus, então pede que Deus se transforme, pede que Deus arranque o pecado, pede que Deus arranque a vaidade, pede que Deus arranque o orgulho, pede que Deus arranque tudo aquilo que te afasta dele. E chega de pedir tanta coisa material, sabe? Porque Deus sabe de que coisa nós temos necessidade. Deus sabe, irmãos. Se eu falasse o que eu preciso agora, o que eu e a minha esposa, entre ontem e hoje, temos chorado. Temos chorado, irmãos. E eu dou glória a Deus por isso, porque podemos chorar. Porque a Bíblia diz que existe uma promessa para aquele que chora. Que os que choram serão consolados. E eu espero nessa promessa. Eu creio que Deus vai consolar a minha esposa e a mim. Eu creio que Deus vai responder naquilo que nós estamos pedindo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amo vocês. Obrigado. Irmãos, se você acha, eu não quero te obrigar, que esta mensagem, essa palavra tem que ser compartilhada e tem pessoas que precisam escutar, ouvir e ser edificados, então faça missões. Amém? Ajude a compartilhar e espalhar o reino de Deus. Ajude a espalhar o nome de Jesus. Amém? Porque a igreja está carente de Deus. Amém? Não, meu irmão. Estou aqui em Itapema, estou aqui em Santa Catarina. Estou trabalhando e na obra me machuquei o dedo. Mas eu vou para lá, para Manaus, em dezembro. E nós recebemos umas férias coletivas, né? Aí eu vou lá, em nome de Jesus, com minha esposa. E se Deus quiser, quero chegar lá para Barreirinhas, para ver um terreno que eu ganhei lá, acho que quase 2 anos atrás. E eu vou ver, né? A ver o que Deus vai falar sobre esse terreno, a ver o que Deus quer que nós planejemos. Amém, irmão? Obrigado, irmão Eduardo. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu me alonguei, né? Quizás um pouco, mas, tipo assim, eu acredito que aqueles que vivem queimando e querem mais de Deus, sabem? Para mim, um dos modelos apostólicos, né? Sincero, Senhor Jesus, que é o nosso modelo por excelência, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que ele foi religioso, depois se encontrou com Jesus, Deus transformou a sua vida e o seu destino e pregava a mensagem de Jesus. E Jesus falou, é necessário que ele padeça por mim e pelo meu evangelho. Não era pelo evangelho de Paulo, não era pelo evangelho dos religiosos, era pelo evangelho que Jesus ensinou a ele em 3 dias. E Paulo sofreu, né? E Paulo pregou de Jesus. Foi um homem que foi um modelo, e é um modelo para mim, é um exemplo, né? Um exemplo. E eu dou glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, obrigado pela vida de Jesus na vida do apóstolo Paulo, pela mensagem que a gente aprende de Deus, do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, é satisfatório falar da palavra, é satisfatório falar, conhecer mais e querer mais de Deus. Então, meus irmãos, obrigado pela sua atenção, obrigado realmente pela paciência, né? Obrigado, né? Acredito que o apóstolo Paulo falou para aquelas pessoas lá em Efésios.
Obrigado pela sua paciência, porque eu preguei desde cedo e amanheci pregando. Paulo pregava até amanhecer. As pessoas caíam, morriam de sono. Pum, Paulo chegava, o Espírito Santo ressuscitava as pessoas e ele continuava pregando. E a igreja com fome de Deus, sabe? Isso que me chama a atenção. A igreja estava olhando o relógio. A igreja está faminta, querendo mais, querendo ouvir Deus. E eu oro a Deus para que esse tempo volte para a igreja. Para que a igreja tenha fome de ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, boa tarde a todos. Deus te abençoe. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Laísa. Em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos em Cristo Jesus que estiveram aí presentes. Amém. O Jânio, o Marcos, Sagares. Deus te abençoe a todos. Em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem, essa palavra, essa live. Deus te abençoe. Proximamente estarei informando quando será a próxima live. Será quizás sexta-feira ou sábado. Provavelmente será o sábado. Amém. Mas eu estarei informando pelas redes sociais. Amém. A paz do Senhor, a paz seja com vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus. Orem por mim, por favor. Qualquer coisa, quem quiser conversar comigo no PV, estou à disposição. Amém? A paz do Senhor. Glória a Deus.